Olá, eu sou Marco Vieira. No ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. E no episódio de hoje, que é o de número 79, estamos na nossa 4ª temporada do podcast Por Trás da Mídia, eu começo mais uma vez agradecendo a você que nos acompanha nas redes sociais, que ouve o podcast Por Trás da Mídia ao longo aí desses 3 anos. E também para dizer que nesse episódio 79 a gente vai abordar uma profissão que ainda a gente não tinha falado por aqui, que é a profissão de manicure. Essa profissão ela foi instituída, oficializada em 2012, então tem pouco mais de 10 anos que os profissionais dessa área estão cobertos por lei, com seus direitos e deveres, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso e aspectos interessantes dessa própria área. Então, o nosso episódio é Vida de Manicure. E para traçar um panorama aí sobre essa vida de manicure, a gente trouxe uma profissional bastante experiente aqui, que tem 26 anos na área, que é Gel de Castro. Gel, bem-vinda ao podcast Por Trás da Mídia. Boa tarde, obrigada, Quero agradecer muito esse convite. Deu uma satisfação muito grande, porque vai ser um divisor de águas para mim, como profissional, para as minhas alunas e os meus colegas de profissão. Bem interessante o tema, o nome do seu podcast, Por Trás da Mídia, porque há muitos anos essa profissão já existe, e a gente não vê o respeito devido que se deve ter. Então, eu acredito que poder falar um pouco sobre nós é um divisor de águas. Que bom, que bom. Então, o podcast Por Trás da Mídia está agora na 4ª temporada. Iniciamos no dia 1º de julho de 2020. 3 anos, mas a gente conta como 4ª temporada, porque já foi 2020, 2021, 2022 e agora 2023. E a função é justamente essa, dar a importância devida a fatos, a pessoas que a grande mídia não dá. Então, a gente se aprofunda um pouquinho mais, Por Trás da Mídia, para se aprofundar em temas que são relevantes à sociedade, E a profissão, o trabalhador, todo mundo sabe aqui qual é o meu lado, o meu lado da justiça social. Então, a gente não abre mão de falar sobre trabalhador, de defender as mulheres, de falar sobre humanismo, direitos humanos. E a profissão de manicure tem tudo a ver com tudo isso, as profissionais da área de beleza. Gel, mais uma vez bem-vinda, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Por Trás da Mídia. E eu queria saber como é que você foi levada para a profissão de manicure, para essa área de beleza. Você foi sozinha seguir esse caminho aí ou foi alguém que te levou? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Eu comecei na profissão de manicure empiricamente, Não fiz curso, Fui autodidata, Fazia das amigas, das vizinhas, e elas diziam que gostavam muito do meu trabalho, até que uma amiga que morava do lado da minha casa me convidou para trabalhar com ela no salão de beleza, como manicure. E, a partir daí, houve a necessidade de crescimento lá dentro mesmo. Fui buscar outras profissões, no caso a de epilador. Foi quando eu descobri que muita coisa que eu fazia como manicure precisava ser renovada. Quando eu fui buscar o conhecimento para outra profissão. Poderia citar o que foi que você precisou aprender nessa passagem aí? Principalmente sobre biossegurança. O que é biossegurança? Biossegurança é um conjunto de ações que visam minimizar ou erradicar as intercorrências no ato da sua profissão, E que visam preservar e proteger a vida humana, que é do cliente para quem a gente presta os serviços. Ou seja, para você lidar com o outro, você tem que entender tudo do outro, Entender tudo do outro e do que cerca a sua profissão. Higiene, limpeza, esterilização. Não dá para trabalhar sem isso, principalmente nos dias atuais, quando as demandas de contaminação são muito grandes, muito recorrentes. Até a própria medicina não está dando conta de entender o que está acontecendo com as pessoas. Então, o profissional ele precisa estar atento a todos os cuidados que possam causar algum dano à saúde do cliente, porque a gente vende saúde, bem-estar, então tem que ter cuidado para não contaminar.
porque são inúmeras contaminações que pode ter dentro do ambiente, mesmo o ambiente estando limpo. Porque temos bactérias como a do tétano, né, que persiste por mais de 10 anos, estando muito calor ou muito frio. Então, o cuidado é pouco, essencial, né? E é pouco. Você estava me dizendo que você começou primeiro dando aula, né? E depois indo para a parte mais de atendimento ao cliente, né? Como é que foi essa? Pronto. Porque geralmente é o inverso, né? Geralmente o pessoal primeiro pratica e depois ensina, né? Então, eu tive meu primeiro contato com o ensinamento, o letramento, ensinando numa fazenda, alfabetizando adultos. Alfabetizando adultos, então fui desenvolvendo o gosto pelo ensinar e pelo aprender. E depois que eu me tornei adulto, que entrei na profissão, eu comecei a trabalhar com algumas empresas de cosméticos. Pode citar o nome? Claro, sem problema. Empresa Depois eu mando a conta para eles. Natus Life, Avon, a própria Natura, o Boticário, Rinodê, que hoje ela está bem atualizada, mas eu comecei com a Rinodê tem muitos anos. Samana também, fui trabalhando com eles e fui aprendendo como lidar com produtos, com substâncias, com as composições, até que me tornei professora do SENAC. E que ano foi que você entrou no SENAC? 2014. 2014. Então, para 9 anos aí, né? 9 anos de SENAC. É isso. E dentro né, você falou que começou ensinando numa fazenda, né? E agora naquela estrutura que tem o próprio SENAC, né? Isso. A procura, o interesse pelo aprendizado, ele é igual, seja na fazenda, seja no estudo como no SENAC, né? Quem quer aprender, né? E a gente sabe, né? Todo mundo aqui que nos ouve e que vai ver um trechinho desse vídeo também sabe que tem a galera do fundão, tem aquela galera da frente que quer aprender e tudo mais, né? Eu acredito que isso é em qualquer lugar. Lá também foi assim? Você conseguiu perceber isso, não? Quando eu comecei a ministrar cursos no SENAC, eu percebi um público muito assim, muito igual no início, em 2014. Ainda o estigma das pessoas que não sabiam uma outra profissão, não tinham muita cultura, não eram bem alfabetizados, sempre ele vigorava. Então, eu tinha uma turma quase que igual no conteúdo, na questão de conhecimento. Entendi. Só que eu acredito que de 2017, final de 2016 para cá, começou a mudar bastante. Hoje eu tenho assistente social, tenho advogada, tenho médica, enfermeira, todas as áreas do saber fazendo cursos de manicure e pedicure. Né? Nos cursos que eu ministro também, eu ministro os avançados de design, de unhas, de alongamentos, de gel e fibra. Então, eu tenho várias pessoas de diferentes eixos do conhecimento. Você acredita que o olhar sobre a profissão, ele melhorou? Assim, estão olhando mais com o olhar de manicure, é uma profissão que pode me render uma grana, uma satisfação e tal, e antes, talvez, o olhar era meio assim, né? Uma profissão de quebra-galho. Vou ali porque quando eu não estiver fazendo nada, eu vou ser manicure. E agora não? Mudou bastante, porque antes quem procuravam eram as pessoas que realmente não tinham um grau elevado de estudo. E as que tinham vontade não iam pela discriminação da própria sociedade e principalmente dos parentes em casa que achavam que ser manicure não é profissão. Até hoje elas ainda passam por isso, essas pessoas que eu citei aqui, que têm já graduação, pós-graduação, mestrado e procuram a profissão de manicure, ainda são muito discriminadas, porque acredita-se que não é uma profissão, mas é sim uma profissão milenar, que ultrapassou essas centenas, né, de anos e vem se modernizando. Está tomando um espaço muito grande dentro do mercado, tem um crescimento muito grande, porém, há que ter uma mudança ainda. A gente está caminhando, precisa-se de uma mudança muito maior. E eu sempre falo assim, dos dois lados. Lado profissional, lado do... Não, vamos dizer que é uma tríade. Profissional, público, cliente e empregadores. Eu estava lendo um pouquinho antes de você chegar, né, justamente pesquisas, né, e tem uma associação, até citei no início aqui, fazendo a sua apresentação, que ela fez um levantamento ano passado. Né, eu achei dados bastante interessantes. Né, por exemplo, o salão de beleza, são quase 800 mil salões de beleza no Brasil, né, de acordo com o Ministério da Economia.
Lá nessa pesquisa, de acordo com essa pesquisa, esqueci o nome, acho que é da Abrapec, alguma coisa assim. Ela coloca que está em segundo lugar já no mercado, né? Então, bem recente. Mercado de esmaltes, no caso. Agora, acho que foi julho, foi agosto desse 2022 agora. O Brasil conseguiu chegar nessa segunda colocação na parte de esmaltes. Está bem atualizado. Então, legal, eu achei bem interessante isso, porque mostra a potência do mercado, né? E uma coisa também que eu não falei é que o dia 18 de janeiro, ele não somente é o dia da manicure. É dia do profissional, da beleza. Né? Então, tem barbeiro, tem esteticista, tem maquiadora, né? No caso, né? É bem interessante também. Gel, eu queria que você falasse um pouquinho do seu dia a dia, né? Então, hoje você, especificamente, dá aula, você divide seu tempo entre aula e também atender. Como é que você faz hoje? Pronto. Hoje eu dou aulas no SENAC, manhã e tarde, é meu horário lá. E nos finais da tarde eu atendo minha clientela, que eu tenho um espaço, Gel de Castro, Soluções em Beleza. Fica onde? No Conjunto Marcos Freire 2. Pronto, né? Pode dar o endereço aí. Lá, aqui é satisfação garantida, o seu dinheiro de volta. No Conjunto Marcos Freire 2, Gel de Castro, Soluções em Beleza. Por mais de 15, 16 anos eu estive com esse espaço lá no Conjunto João Alves, numa galeria. E depois do SENAC absorveu bastante meu tempo e eu fiz a opção por fechar. Né? Tinha outras pessoas trabalhando comigo, outros colaboradores, mas aí eu não dava conta porque eu fazia outras coisas também e acabei fechando e há mais ou menos 4 anos eu reabri num espaço próprio, lá no Conjunto Marcos Freire, que é uma casa que tinha do lado da minha também, e eu reabri e estou lá. Aí, sábado passo o dia todo e leciono a semana inteira. Que bom, de segunda a sexta. Você já ensinou um montão de gente ao longo desses 9 anos aí, né? Já encontrou alguma ex-aluna trabalhando por aí? É assim, é muito bom você falar nisso, porque é uma satisfação muito grande. Já perdi as contas de quantos alunos, porque nós trabalhamos com quadrimestres lá no SENAC, então são em várias turmas. Eu dou cursos de 160 horas, de 60 horas, de 20 horas, de 40 horas. Então, é gente demais que passa por mim. Só que, assim, são pessoas que vão contando a minha história e eu participo da deles de algum jeito. Porque é uma troca, né? É uma troca, é ensinar e aprender o tempo todo. Porque eles crescem, alcançam patamares até bem maiores que o nosso, e é uma satisfação muito grande quando eu vejo um aluno meu crescendo, se multiplicando, dando emprego para outras pessoas, é muito importante. Eu gosto muito da filosofia oriental, eu sou budista, né? E aí a diferença de líder para mestre, né? O mestre, ele faz de tudo para que seja superado pelo discípulo, né? Então, você falou disso agora, né? Então, a gente fica feliz quando alguém demais, ultrapassa, né, o que a gente ensinou e está em outros voos aí e tudo mais, né? E assim, Marcos, eu sempre procuro entregar para elas muito mais do que elas foram buscar. Eu gosto de mostrar a minha história, de mostrar como eu comecei, como autodidata, mas eu percebi logo a necessidade de buscar conhecimento, e essa necessidade, ela caminha comigo até hoje, eu continuo buscando sempre, eu não parei, mostro para elas que é importante se renovar, ir para congressos. Eu estou sempre participando de cursos novos, de congressos, né, para poder atualizar meus conhecimentos, e eu acredito que, fazendo isso, eu acabo fomentando para elas essa necessidade, deixando bem explícito como é importante você se reciclar e atualizar os seus conhecimentos, porque eu não sou aquela Gel de Castro que começou lá no passado, né? Porque eu busquei muito conhecimento, não só dentro da área de manicure e pedicure. Eu, como falei para você, fui fazer a epilação, depois eu fiz podologia, sou podóloga também. Hoje eu tenho o título de profissional integral da beleza, porque eu trabalho com cabelo, com pele, terapia capilar. Faço uma... Interessante, não sabia que que concede esse título a partir dessas suas experiências. Das minhas experiências, eu fiz alongamento de cílios, fiz micropigmentação, design de sobrancelha. Você pode chegar descabelada lá que sai pronta. Sai, né? linda, maravilhosa, né? Porque não tem uma pessoa feia, a beleza da pessoa está nela. A gente só vai evidenciar, revelar, né? Mas, assim, o aluno, eu ensino no SENAC alguns eixos, não só o manicure e pedicure, mas, assim, sempre eu repito que
é uma felicidade muito grande quando eu recebo a turma de manicure para iniciar. Porque foi o meu início e eu vejo que dentro dos eixos da beleza é o que mais ainda tem a necessidade de se afirmar e de buscar posicionamento dentro do mercado. Porque por mais que elas cresçam, ainda tem uma conta que não fecha. Né? Eu fui, antes de sair de férias, que agora eu estou de férias lá do SENAC, eu conversei com uma pessoa que é responsável pelo banco de oportunidades que tem dentro do SENAC, que é onde eles encaminham os egressos para o mercado de trabalho. E elas reclamam muito para mim que há muita procura pelo profissional manicure. E eles pedem para nós as indicações, né, as referências, e esse aluno vai lá na empresa e não fica nos salões de beleza, nas mesões, eles não ficam. O que é que eu tenho? Ela, como é que você me ajuda nisso? O que é que você acha que está acontecendo? Porque elas são bem preparadas aqui. É questão salarial, não? Porque hoje o profissional ele trabalha pelo regime de lei da parceria, que foi quando foi promulgada lá, como você falou no início aí, na reforma em 2012, né? Isso. Pela presidenta da época. Então, essa lei ela não tem sido muito bem esclarecida no meio. Precisa de uma reformulação, então? Não é que precisa de uma reformulação, precisa que os órgãos que trabalham fomentando a beleza dê ênfase aos artigos da lei, coloque isso para as pessoas entenderem, dentro dos eventos de beleza isso seja massificado. Certo. Quais são os direitos dos profissionais e quais são os deveres do salão? Sim, né? Deveres e direitos. Né? Direitos e deveres das duas partes, porque eles não eu presto consultorias para algumas empresas de beleza e clínicas que trabalham com a saúde. E o que eu vejo é que muito poucos entendem a lei. Eles sabem que ela existe, mas eles não praticam ela efetivamente. Eles leiam aquela parte tipo, do direito e deveres do outro. Me corrija se eu estiver enganado. Não. É tipo uns valores X, vamos dizer, R$100 pelo serviço. Aí uma parte disso vai para o salão e uma parte vai para o profissional, é isso? Mas como há uma lei que rege toda essa movimentação, é preciso que haja acordos prévios de porcentagens e que isso seja descrito. Também, e descrito, não pode ser verbal, porque existe uma lei. Né? Então, ou seja, é um contrato de trabalho. É um contrato de trabalho. Ele precisa ser respeitado, ele precisa ser escrito. As duas partes têm que estar envolvidas na confecção desse Importantíssimo isso, né? Que você falou, né? Porque a ideia aqui é justamente levar esse esclarecimento para o nosso público, a galera que nos ouve aí. E obrigado mais uma vez, pessoal, vocês que acompanham a gente aí nesses 3 anos, né? Tem gente, todo beijo, a gente venceu o prêmio Sebrae de Jornalismo, né? Primeiro e segundo lugar agora no finalzinho de 2022, né? Então, merece, né? A gente tá ralando há tanto tempo, quase 3 anos, né? Para poder receber esses prêmios. Então, é uma motivação para a gente. Mas melhor que o prêmio justamente é essa audiência, né, que a gente tem. Eu estou olhando para o monitor aqui, mas tem que olhar para a câmera. Desculpa aí, agora eu estou olhando para vocês. Olha. Força do hábito. Hoje o auxiliar não veio e eu estou aqui olhando para baixo, mas tem que olhar para vocês em cima aqui, né? Então, agradecer a vocês, né, porque já são 3 anos, né, e vocês que nos ouvem, né, que compartilham lá no Instagram, né, vocês que fazem, apoiam a gente financeiramente, né, porque aqui a gente não tem patrocínio, então essa campanha de financiamento coletivo que a gente faz. Então, obrigado a vocês que nos acompanham também, né? Então, R$10 que entra de cada um já ajuda a gente a pagar a conta de energia, internet, enfim, buscar as matérias que são necessárias para a gente continuar produzindo, né, um jornalismo dinâmico, independente de qualidade. Então, esse break só para agradecer a vocês aí. Mas voltando, Gel, eu queria falar agora um pouco de curiosidades, né? É muito caro para você montar um estúdio especificamente de manicure, por exemplo, né? É possível montar com pouquinho dinheiro e com muito dinheiro? Como é que é essa diferença? Tem esmaltes muito caros, tem esmalte muito barato? Queria que você falasse um pouquinho como é que esse universo de quem quer, né, entrar para a área, não só fazer o curso, mas também quer ter seu próprio negócio lá. Como é que faz? Depende do tamanho do seu sonho. Eu sempre digo que a gente tem que sonhar alto para mirar as estrelas, também, né? Vai que acerta, né? Então, mas que seja onde for. Seja dentro de da garagem da sua casa, de um quarto que você colocou para fazer o seu atendimento, dentro de um quarto do seu apartamento, numa sala alugada pequena,
independente do tamanho que seja, ele vai ser sempre o seu negócio, né? Eu sempre falo para as alunas, para com essa palavrinha de meu espacinho, do meu negocinho, é o seu negócio. Você tem que ter um pensamento como um profissional, como um gestor de um negócio independente do tamanho. Exatamente. Então, para você começar, você tem que sim buscar conhecimento. Buscar conhecimento sobre as pessoas que vão ser atendidas por você no seu entorno. Buscar conhecimento sobre produtos, sobre os fornecedores, né? Sobre preço, para poder aplicar uma precificação correta, não ficar naquele pensamento antigo de que eu vou cobrar X porque no meu bairro todo mundo cobra isso. Mas você que tem que saber o que é que você vai oferecer em termos de espaço físico, de conforto, de produtos, né? Como você falou, tem esmalte que são caríssimos. Eu não posso comprar um esmalte de R$50 e fazer um pé e mão de 20. A conta não vai fechar, né? Eu não posso trabalhar no ar-condicionado ligado durante 8 ou 10 horas de trabalho e cobrar o mesmo e valor. Cobrar né? o mesmo valor. Com o esmalte, você faz o trabalho das duas. Me explica só um pouquinho como é que funciona isso aí. Um esmalte cheio, você comprou o esmalte. É para uma cliente só ou sobra ainda para você usar aquela mesma cor? Então, se a gente fosse aplicar a segurança na prática, deveria ser assim, né? Mas o envasamento dos produtos são reutilizáveis, né? Então, entra para uma demanda mais séria e sobre questão de biossegurança, de contaminação, que não é o assunto de hoje, né? Mas dá para se usar de 6 a 8 vezes um esmalte. Mas nós não podemos ter um único esmalte na nossa prateleira, no nosso demonstruário. Quanto mais você oferece, né? Mais cliente você atrai, né? Você pode ter 200 esmaltes, a cliente que vai toda semana vai sempre achar que não tem o que ela gosta. Então, você tem que estar sempre renovando, o investimento é muito grande, mas assim, é muito prazeroso e há um retorno financeiro, sim. Porque hoje o profissional manicure, ele não só oferece aquela manicure e pedicure básico, ele tem várias coisas, tem spa dos pés, spa das mãos, tem tratamento, tem revitalização, tem um desenho, adesivos de unhas, tem o design à mão livre, também tem uns alongamentos de fibra, de vidro, em gel, encapsulado, F1, tem toda uma gama de coisas que ele pode oferecer, que ele não precisa ficar no básico, né? E é isso que o cliente quer, ele gosta de chegar no espaço e ter outras coisas para aquele, né, opções. Então, como eu falei no início, é o tamanho do seu sonho. Você quer trabalhar a vida inteira como uma manicure que presta serviços básicos de embelezamento de mãos e pés no início da cadeia produtiva, você pode passar a vida toda assim e viver muito bem disso. E vou começar assim, né? Mas aí, como você falou, né? Mas você pode evoluir. Se eu posso sonhar mais, eu vou evoluindo a partir daquilo ali. Já, o podcast é uma coisa bem rápida, a gente não pode se alongar muito. Eu queria primeiro te agradecer antes de fazer a minha última pergunta, né? Pela oportunidade, foi massa, assim, esclarecedor também para muita coisa e motivador. Tenho certeza que quem vai ouvir, principalmente porque o episódio de áudio, né, que vai lá para o Spotify e as demais plataformas de áudio, ele é completo. Então, ainda vai ter a participação de outra profissional que iniciou há pouco tempo na carreira de manicure. Amanhã eu estou gravando, inclusive, né, na casa dela, ela atendendo o cliente, então vou conversar com as duas também lá. Sair, né, um dos pedidos, das solicitações dos nossos ouvintes foi que a gente saísse um pouco mais do estúdio também. Então, a gente tem feito isso. Inclusive, a matéria que foi premiada, que teve a narração de um pescador artesanal lá, né, na Foz do Rio São Francisco. E a gente precisa cada vez mais inovar e fazer isso. Então, amanhã vou estar lá observando como é que o trabalho de manicure é feito em loco, né? Então, isso é massa. Aí, eu queria saber, primeiro, né, os profissionais, da área de audiovisual, fotografia, texto e tal, olha alguém fazendo alguma coisa dentro dessa área, quando eu vejo um defeito, eu digo logo, isso aqui poderia ter sido feito das melhor. Quando você vê alguma unha mais ou menos, você também observa, errou ali e tal. Você também é assim, não? O profissional, ele fica muito crítico, né? A partir do momento que ele está sempre buscando conhecimento. Só que eu, como professor, eu me reservo um pouco às críticas. Porque, ao longo desses anos como professor, eu percebi que a crítica, às vezes, ela pode tirar alguém dos sonhos. Isso.
né? Então, você tem que tratar muito bem as suas palavras quando vai fazer uma crítica, mesmo na condição de professor, né? Aquela correção, ela tem que soar como construtiva, jamais como uma crítica depreciativa, que vai paralisar a pessoa e não deixar ela continuar com seus sonhos. Você está, né? certíssima. Eu também dou aula de fotografia, né? Eu falei no sentido de internamente, né? Que a gente olha e ali errou aquela luz, no meu caso, né? Aquela luz poderia ter sido melhor, mas não passo isso para eles, não. Não, jamais. Né? Fica para a gente, é claro. E se for aluno nosso, a gente corrige, né? A gente vai lá e ensina como fazer melhor, ensina como fazer melhor, mas sempre dando aquela força para ela desenvolver e se manter no sonho dela para sempre, e até enquanto ela queira viver daquilo. Legal. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar sobre a sua vida, a sua profissão, sobre essa importância da manicure aí no dia a dia da população brasileira? Principalmente das mulheres. Já ia esquecendo, mandaram uma pergunta para mim lá, que a gente fez uma votação no Instagram para saber se a gente ia falar da vida de manicure ou se seria dos apaixonados por Fusca. Né? Os apaixonados por Fusca perderam. Né? Foi a manicure que venceu. Né? E aí uma das perguntas foi sobre se tinha homem também nessa área. Você já deu aula para algum homem? Já tive alunos, já tivemos, né? Porque não só eu sou a professora lá do Senac, tem uma outra professora que foi para uma outra unidade, eu fiquei agora, entrou uma novata. E já tivemos professores, ou meninos lá, e assim, em todos os cursos, de todas as áreas, e do manicure já tivemos também. E eles são muito dedicados, né? Isso é muito importante. Inclusive, eu tenho um amigo meu de outra área de cabelo que foi meu aluno de manicure. Legal. E eles são maravilhosos, pronto, são pessoal, bem dedicados. Respondido aí, tem também. Tem tá sim, e assim, não ficam nada a dever, porque o espaço é para todos. Né? O espaço é para todos, basta dedicação, como você falou, foco. Depende do sonho, né? Depende também do seu sonho, então, né? Ter tá foco. aberto, tranquilo. O meu sonho, assim, eu posso dizer, não, eu sonhei ser profissional da beleza? Não, como você me disse, eu só respondendo lá a sua perguntinha do início. Eu não sonhei, mas eu comecei, a partir do momento que eu entrei no mundo da beleza, eu entendi que é algo que você tem que estar sempre ali, buscando mais, se melhorando, para poder oferecer o melhor, porque o cliente ele merece sempre o melhor. Não dá para oferecer para ele nada a meio termo. Mais ou menos, Mais né? ou menos, não. Exatamente. Não é nem pela questão de pagar, é porque, assim, quando você oferece serviço de manicure e pedicure, você oferece algo que não se pode tocar. É intangível, é satisfação. Satisfação. É né? o retorno que a pessoa retorno. tem, Então, né? não é o preço, é o valor do seu serviço que vai ficar, ele vai levar com ele. Por isso não é papo de vendedor não, viu, pessoal? É valor. Eu também digo a mesma coisa para os meus clientes aqui na produtora, né? Então, é o valor, né? Como a pessoa vai se sentir com o trabalho que foi realizado, né? Isso não tem preço, se eu realmente. tivesse assim que dizer algo para as manicures, é que elas procurem sempre se posicionar, procurem se valorizar, né? Não esperar que ninguém as valorize, não deixar que o comentário ou a desmotivação de outras pessoas tirem ela do foco. Legal. Aquela que vai ser grande, que vai ter uma grande esmalteria, que sonha em ter um grande negócio, busca conhecimento além da caixa, saia do quadrado. Eu só sou a profissional que eu sou hoje porque eu me permiti sair. Tem que ter um pouco desse espírito quadrado. Empreendedor, né? Eu virei né? eu virei a chave várias vezes, continuo virando. Eu busquei conhecimento do ensino superior, eu sou graduada em administração e sou pós-graduada em docência e gestão do conhecimento para o ensino superior. Então, tudo isso, eu escutei muitas vezes alguém dizer, para que isso tudo para uma profissional da beleza? Para mim ser a profissional que eu sou. Exatamente. Eu sou diferencial. Né? E hoje eu consigo mostrar para os meus alunos que eles não precisam ser o básico. Tudo que você aprende ao longo da sua vida, lhe habilita para você ser um profissional diferente, que tem um olhar mais humano, um olhar assim, mais amplo do seu negócio. Né? Porque assim, quanto mais a gente consome, né, de repertório, mais a gente dá para a sociedade. Sempre, né? Eu tenho você me perguntou sobre pessoas que chegam, né, com a qualidade de conhecimento. Isso. Eu tive alunas que mal sabiam ler, que aprenderam muito pouco, e hoje elas estão na faculdade, ou terminaram o 2º grau, ou voltaram a estudar,
Porque o ensino profissionalizante, ele é para isso, para fazer a pessoa sair do lugar comum, né? E tirar aquele estigma que todo mundo achava que ser a manicure era só saber fazer uma cutícula bem feita e esmaltar uma unha bonita brilhando. Não. Porque hoje nós lidamos com demandas totalmente diferentes, só que não atende somente ao fazer e deixar uma unha embelezada. A gente lida com pessoas que têm umas mentes contaminadas por esse mundo atual. E dá para perceber pelas unhas. Isso. Então dá uma olhadinha nas minhas aqui. A sua Curioso, tá tranquila a minha, não? A sua tá tranquila, não estão Fala a ruídas, verdade. né? Não, porque assim, roer unha é uma patologia chamada onicofagia, Olha só. né? Então, tudo isso você tem que aprender. E não dá para aprender a fazer a unha com a vizinha, com a comadre, com a irmã, com a mãe e atender todas essas demandas. Você tem que buscar conhecimento o tempo todo. Gel, muito obrigado, foi um prazer. Adorei o papo, né? Eu acredito que a galera também. Chegamos ao final do nosso papo aqui com o Gel de Castro. Como é que a gente faz para te encontrar nas redes sociais? Você tem Instagram e tudo? No Instagram pessoal, que eu coloco coisas do Senac, coisas assim minhas também pessoal, é o prof.geldecastro, gel com O. Pronto, mas já podem procurar E tem lá. o do salão, que é Gel de Castro, Esse é o principal. _ soluções em beleza. Pronto, repita, por favor. Gel de Castro, _ soluções em beleza. Pronto, pessoal. Viu? Merchan feito. Aqui, né, a galera vem, faz a divulgação, não paga nada.